Eu falhei em dezenas de dietas por mais de 13 anos e sempre seguia o mesmo princípio. Eu estava motivado na segunda, me descontrolava na sexta. Eu tentava seguir a dieta e acabava exagerando depois. E eu sempre achei que o problema era a falta de disciplina, mas na verdade o problema era o meu sistema de decisões. Então, se você quer saber qual é a chave para você conseguir manter a dieta, é aqui que é o lugar. Eu não vou te ensinar a como montar um cardápio, eu não vou te ensinar quais alimentos são melhores, quais suplementos são melhores, porque eu não sou nutricionista. O que eu entendo é como mudar o seu comportamento para fazer o que você precisa fazer com organização, disciplina, rotina, foco e produtividade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de depender da força de vontade e criar um sistema automático. Vamos lá então, vou te ensinar o erro que destrói 99% das dietas. Qual que é o maior erro das pessoas? Acreditar que dieta é só sobre comida? A qualidade do que vai comer, o que vai comer, necessariamente as calorias. Claro que isso é parte central, mas dieta é muito mais sobre quem você se torna no progresso, a mudança de identidade. E você tem que, para você conseguir parar de comer essas coisas que te atrapalham, essas comidas que te fazem mal, o segredo está em você mudar o seu comportamento, a sua mente, e fazer as escolhas automáticas, trocar as escolhas automáticas negativas para mais positivas. Para isso, então, vamos sem enrolação os 3 pilares que moldam tudo, tá? Primeiro pilar, a estratégia vence a motivação. Cara, quando eu falo de motivação, eu não estou falando daquela questão de dopamina, mas é aquela coisa de, eu vou fazer agora, aí passa 2, 3 dias você esquece. Para seguir uma dieta, você precisa mais do que disciplina, você precisa de organização. Se você precisa de disciplina todos os dias, você não vai conseguir. Tá? Por quê? Porque você está dificultando muito para você. Você tem que entender que o teu cérebro funciona com 2 sistemas de decisão, tá? Isso é do livro Pensando Rápido e Devagar, eu acho que é do Daniel Kahneman. E aí o primeiro sistema é o impulsivo. Né? Vê um doce, ataca o doce, quer comer o doce, vê a cerveja, ataca a cerveja, a pizza, enfim. E o sistema 2 é o racional. Ele sabe que você quer emagrecer. Esses são 2 sistemas do cérebro. E você precisa depender do racional para vencer o impulsivo. Só que se você precisar sempre dele, você está perdendo antes de começar. Então vamos lá. 3 estratégias aqui que ajudam a reprogramar o cérebro e me ajudaram a mudar isso. Primeiro é pesar a sua comida. Você vai ter que comprar uma microbalança de R$40, tá? Aqui são números reais, sem achismos, você vai saber a porção exata do que você está comendo. Segunda coisa, ter marmitas, que também você vai pagar R$50 aí, umas 3, 4 marmitas boas, que é o que você precisa. Vai eliminar decisões impulsivas na hora da sua fome. E por último, parar de comprar besteiras, né? O que não está em casa não vai ser comido. Então, se você compra besteira, você vai comer besteira. Então vamos lá, primeira estratégia aqui. Tudo que você for comer, pesado, tá? Pese a quantidade do arroz, pese a quantidade da carne, pese enfim, legumes e verduras, dificilmente você vai precisar pesar. A não ser que sejam com grande quantidade de amido, tipo batatas, batata doce, abóbora em alguns casos, mas no geral você não vai ter que pesar. Depois evitar comer os ultraprocessados, evitar comprar os ultraprocessados. Eu sei que em alguns casos, até pela grana, vai ser mais difícil, né? Mas não é porque é difícil que você precisa abandonar completamente. Tudo bem, se você precisar de um ultraprocessado em determinada refeição, porque não tem alternativa que você consiga pagar, tudo bem. O duro é você usar isso como desculpa para comer tudo assim, né? Que vai, com certeza, atrapalhar a tua saúde. Quando eu falo de ter tudo pesado, é interessante que você, em um momento só do dia, eu diria depois da janta, eu acho que é o melhor, que a gente está com menos correria, você montasse ali na janta a sua marmita de almoço, a sua marmita da janta, o seu café da manhã, o seu café da tarde, pelo menos. O lanche da manhã e a ceia podem ser refeições que não precisam ser tão elaboradas, né? Mas um café da manhã, um almoço, café da tarde e janta, seria interessante você ter marmita para evitar que você comesse coisas aleatórias nesses momentos, ou pedir iFood, por exemplo. Segundo ponto, comida que turbina o cérebro, tá? Você tem que entender que alimento não é só caloria, né? Alimento é como se fosse o software do cérebro. Comer besteira vicia, trava o cérebro e derruba nossa energia. Então, algumas consequências de comer errado, que já são famosas, mas muita gente não sabe. A primeira é pico de açúcar. Se você tem um pico de açúcar muito alto, né? Ou seja, você come muito ultraprocessado, muito doce, enfim, aqueles
energy drinks lá, Monster, Red Bull, essas coisas, vai ter uma queda de energia, vai te dar ansiedade e fome constante, ou seja, você vai comer mais. Depois, comida ruim, né? Ela te dá preguiça, irritabilidade e desejo por mais comida ruim. Agora, pessoal, um negócio importante dizer. Quando eu digo comida ruim, é muito importante entender que eu estou falando de junk food, que a gente chama de comida de lixo. Mas nenhuma comida é lixo, tá? Existem comidas mais nutritivas e comidas menos nutritivas. Tem gente passando fome no mundo, tem gente que mataria para poder comer o que a gente chama de comida ruim, de comida lixo. Não é esse o ponto. O ponto é entender que existem comidas que fazem mais bem e outras que fazem menos bem para você. Se você tem a oportunidade de se alimentar bem, não joga essa oportunidade no lixo, porque às vezes você tem a oportunidade financeira, local, enfim, e você não está fazendo por uma questão de comportamento. Para as pessoas que não têm oportunidade financeira para isso, a conversa é outra, tá bom? A conversa é outra. Este vídeo é para as pessoas que têm oportunidade financeira de ter uma alimentação razoavelmente boa, no mínimo, tá? E fazer as escolhas, e poder fazer as escolhas. Agora, se você tem uma boa condição financeira e você não está fazendo essas escolhas, aí sim você está literalmente se sabotando, tá? Mas então eu queria dar esse disclaimer, porque quando se fala comida lixo, nenhuma comida é lixo, tá, gente? Lixo é lixo. Comida podre é lixo. E tem muita gente na rua comendo comida podre, então a gente precisa ter essa consciência social, pelo menos. Aí aqui uma das formas da gente sair desse ciclo vicioso é: primeiro, comer mais proteína e mais fibras, né? Então, sempre que você puder aumentar a quantidade de carnes, de ovos, se você for vegetariano, né? De laticínios, peixes. E aí, se você for vegano, frutas e legumes, especialmente alguns legumes ali, né? Que provavelmente, se você é vegano, você já sabe que você precisa ter um cuidado para ter mais proteína e mais fibras. Segunda coisa, experimentar o jejum. O jejum ele vai te dar alguma clareza mental quando você adia a primeira refeição. Mas sempre experimentar, nunca levar a sério, porque pode fazer mal, dependendo da pessoa, dependendo da sua situação. Se é diabético, por exemplo, pode fazer mal. E terceiro, sono e hidratação. Se você dorme bem e se você bebe bastante água, isso reduz bastante a sua vontade de comer doce, tá? Muitas vezes a gente quer comer doce para regular nossas emoções, e quem faz isso é o córtex pré-frontal. Quando a gente não dorme bem, esse córtex não funciona bem, porque ele está cansado, então ele fica sobrecarregado e a gente acaba buscando outros vícios para regular as emoções. E a hidratação também. Muitas vezes a gente está com sede, a gente acha que está com fome e a gente quer ir na comida mais prazerosa, que obviamente é um bombonzinho que tem ali, um Nutella. Terceiro, e eu acho que é o último ponto, né? O jogo da consistência. Cara, o problema das dietas é que a maioria das pessoas conta como algo temporário. Dieta não é algo temporário, não é um plano alimentar, não é uma meta de 90 dias. Dieta é um sistema de vida. Então, não adianta se você fala assim, pô, mas eu gosto do meu chocolate, então você vai ter que fazer a escolha. Ou você vai comer pouco chocolate para se manter em forma, ou você não vai estar em forma. Ou você não vai comer chocolate, né? Não existe almoço grátis, digamos, nesse sentido, né? Vai ter que fazer alguma escolha, algum sacrifício. Eu decidi por fazer períodos onde eu fico completamente sem doce e depois períodos um pouco mais lenientes, mas também sem exageros. Mas aí eu consigo comer um pouquinho mais e tal, respeitando o feedback, mas entendendo sempre que acabou a farra de comer meio pudim de uma vez, isso não existe, né? Comer uma barra de chocolate, isso não existe. Comer um pote de brigadeiro, fiz lá uma panela de brigadeiro e comer inteiro, isso não existe mais. O cachaça, né? Beber, hoje vou beber e ficar louco e tal, não, isso não existe mais. Então tem momentos que eu fico sem beber nada, e aí outros momentos eu volto e bebo um pouquinho, socialmente e tal, sem problemas, socialmente festas, meu aniversário, ano novo, Dia dos Pais, Páscoa, né? Esses eventos a gente... É chato também você não participar. A não ser que seus objetivos estejam estritamente relacionados a isso. O caso de um bodybuilder, de um atleta de alto rendimento, enfim. Aí você vai ter que ter uma mentalidade diferenciada, que não é o que eu estou trabalhando aqui nesse vídeo. Que eu estou trabalhando mais para pessoa comum, que ainda não tem tanto essa noção de dieta. Aí, cara, tem uma ferramenta aqui para manter a consistência, tá? A primeira é a regra dos 5 segundos. Ela elimina as decisões impulsivas. Então, por exemplo, quando eu tô com preguiça de ir lá fazer minhas marmitas ou de cozinhar, eu penso, conta até 5, né? Quer dizer, conta até 1, né? 5, 4, 3, 2, 1, e levanto, sem nem pensar. Tô querendo furar a dieta? Mesma coisa, né? 5, 4, 3, 2, 1, e vou sem pensar. Tô sem vontade de treinar? Todos os dias eu tô sem vontade de treinar? Sendo bem sincero, vou 5, 4, 3, 2, 1, e vou sem pensar. Eu gosto da ideia da dieta porque ela gera uma disciplina, a dieta e o treino, certo?
uma disciplina que você dificilmente vê em outros lugares, é uma disciplina bem militar. Olha, é coisa de adulto, é amadurecimento. Não posso, né? Eu quero, não posso. Pegando o meme do Cariano e dando uma alterada aí, né? Eu quero, não posso. Se não posso, não quero. Então, só para resumir, como você consegue transformar a sua dieta em um sistema? Primeira coisa, elimine os achismos. Desculpa, a dicção foi embora, né? Elimine os achismos. Compra uma balança de alimentos, você vai saber exatamente o tamanho das porções que você está comendo. Você pode ter certeza que você está comendo muito mais caloria do que pensa e muito menos proteína do que pensa. Quando você começar a pesar, você vai saber melhor. E se depois de pesar, você pode passar essas informações para o ChatGPT, por exemplo, e ele mesmo fazer o cálculo para você, ou usar aplicativos como MyFitnessPal. Se você tiver um nutricionista, melhor ainda, que aí você pode falar muitas vezes através do cardápio, que ele já vai te mandar tudo calculado, que seria o ideal. Remova as tentações. Cara, não compra besteira, tá? Se você vai comprar um chocolate, poxa, compra algo sabendo que aquilo ali é o que você pode comer naquele final de semana. É uma cerveja, sabe? Tem que ser calculado. Porque o que tem em casa você vai comer, confia em mim, não adianta. Você passa na frente da caixa de bombom 10 vezes por dia, mesmo que você tenha muita força de vontade, na 10ª vez você vai comer e aí não adianta. Você vai receber caloria a mais que não está calculada e que não é nutritiva à toa. Tem prazer? Sim. É prazeroso? É mais gostoso? É. Claro que é. Mas está alinhado com os seus objetivos? Se não estiver, poxa, para de se sabotar. Planeje as suas refeições. Tenha suas refeições já planejadinhas, marmitas prontas. Eu falo aqui, cara, de preferência, se você tem condições, contrate um nutricionista. Se você não tem condições, tente se informar através de, por exemplo, inteligências artificiais de texto, como o ChatGPT. Hoje ele consegue informar bastante a gente, vídeos no YouTube. Ideal é sempre ter um nutricionista, tá? Ele é praticamente um médico. Então é importante que você tenha, para você saber as suas porções. Eu tenho, né? As minhas porções são calculadas por nutricionista. Também priorize alimentos que sustentam proteína, fibras, bons carboidratos. Otimize a sua energia, durma bem, hidrate-se, experimente como você lida com o jejum. Né? Muitas vezes você fazer um cardio em jejum, você vai perceber uma boa energia, uma boa queima de caloria, boa queima de gordura. E por último, cara, haja sem pensar demais. Regra dos 5 segundos. Você sempre vai pensar muito, mas quando você usa essa regra dos 5 segundos, você vai ter mais facilidade de quebrar aquela resistência e fazer o que precisa fazer. Se a tua dieta está falhando, o teu sistema que está quebrado. E aí você tem 2 opções. Continuar tentando do jeito difícil ou criar um sistema que funcione no piloto automático. Se você quiser ver este mesmo conteúdo num texto mais denso, com mais detalhes, clique no link abaixo, conheça a minha newsletter, se inscreva, que eu praticamente todos os dias mando algo lá, mando um texto interessante de temas sobre produtividade, alta performance, disciplina, rotina, todas as ferramentas para você conseguir bater as suas metas. Obrigado, mestre. Fico por aqui. Valeu. Falou.